Exemplo 1, coordenadas polares. Então aqui, pessoal, a gente vai começar a entender como vai funcionar então a mudança de coordenada que a gente vai precisar lá nas integrais duplas e triplas. Tá bom, pessoal? Primeiro, então, as coordenadas polares. O que significa dizer coordenadas polares? Então vamos começar estudando esse exemplo. Então, seja A o conjunto dado pelo intervalo, é um subconjunto R2, tá? Então a gente está aqui no R2, tá? E eu vou considerar no X, né, na primeira coordenada, eu vou considerar todo mundo que é positivo. Então eu vou considerar de 0 até mais infinito, ou seja, todo mundo aqui. E no Y eu vou considerar todo mundo de 0, incluindo, então fechado, até 2π. Ok? De 0 até 2π. E aí o que acontece? Eu vou definir então nesse conjunto, então que conjunto é esse? Olha só, quando a gente fala o cartesiano, então a gente vai pegar todos os pares de pontos onde o x dele, a primeira coordenada está dentro do azul e a segunda coordenada está dentro do preto aqui, ó. Tá? Então temos essas duas partes. Então isso vai dar quase um retângulo, né? Aqui vai ser pontilhado porque os elementos dessa reta não vão pertencer, né? Aqui eles vão pertencer porque o quadradinho azul aqui, o intervalo azul é fechado, tá? Então é toda essa faixa aqui, tá? Então toda essa faixa aqui é o conjunto A. Então esse é o conjunto que a gente está considerando. E aí eu vou definir nesse conjunto A uma transformação T. Dada de que forma? A transformação T, ela pega o primeiro aqui, o x, né, a primeira coordenada aqui, eu vou chamar de R, não mais de x, mas de R. E a segunda coordenada a gente vai chamar de θ. Tá? Por quê? O R vai ser uma distância, vai representar uma certa distância, e o θ vai representar um ângulo. Tá? Então por isso que é essa notação que a gente quer aqui. Ok? Então R θ, então dado de que forma? R cosseno θ e R seno θ. Tá? Se o R fosse fixo, lembra? A gente até se deparou com algo parecido com isso lá em cálculo 2, quando a gente trabalhava com curvas, né? Se ao invés de um R variável aqui fosse um R fixo aqui, e o que variasse fosse o θ, né, de 0 até 2π, que objeto a gente obtinha com a imagem desse conjunto? A imagem dessa parametrização aqui, a gente obtinha o círculo de centro na origem e raio R, né? Então aqui é como se eu estivesse coletando todos os círculos, né? Porque agora eu estou variando o R, estou variando o raio. Então eu estou colocando dentro da possível imagem aqui todos os possíveis círculos, né? Para cada R fixado a gente tem um círculo, tá? A gente tem um círculo de centro na origem e raio R. E aí o θ fixado vai ser o ângulo que a gente vai tomar, tá? Então o R vai representar a distância que eu estou da origem e o θ vai representar o ângulo que eu abri com relação ao eixo R, né? O eixo X, tá? A primeira entrada da minha função, ok? Então é por isso que é essa ideia cilíndricas, né? Cilíndricas não, polares, né? Polares no sentido de circunferência mesmo, tá? De polos, né? Na circunferência que eu tenho polos, ok? Muito bem. Essa transformação aqui, pessoal, a gente pode observar que ela é seno, cosseno. A gente já viu que seno, cosseno são funções diferenciáveis, né? Se são funções diferenciáveis, né? Então cada função coordenada é diferenciável, então a transformação T também é diferenciável, tá? Então T é diferenciável. Tá? Por quê? Por que ela é diferenciável? Ela é diferenciável porque cada função coordenada também é diferenciável. E quem é a matriz jacobiana de T em um ponto qualquer Rθ? Vamos ver. Ela tem duas funções coordenadas. Então eu preciso pegar cada função coordenada e calcular o gradiente dessa função coordenada. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui o intervalo, né? Então o conjunto A, então a gente já sabe que é essa faixa aqui, infinita, né? Então ela vai até
infinito essa faixa. Então esse conjunto A é um conjunto infinito. Muito bem. Então quem é a matriz jacobiana? Então R cosseno θ. Se a gente deriva em relação à primeira variável é R. Então a derivada em relação a R vai sobrar cosseno θ. Depois, se eu pego essa função e derivo com relação a θ. Se eu derivo com relação a θ, o que vai acontecer? O R vai ser constante aqui, né? Então derivada do cosseno menos seno. Então vai ficar menos R seno θ. Ok? Depois, se a gente pega aqui a segunda função coordenada e queremos escrever então o gradiente dessa segunda função coordenada. R seno θ. Derivada de R seno θ com relação a R vai sobrar seno θ. E a derivada de R seno θ com relação a θ, derivada do seno, cosseno. Então R cosseno θ. Ok? Então temos essa matriz jacobiana dessa nossa transformação T. Ok? Então a matriz jacobiana dela é exatamente essa daí. Tá? Então a gente observa que essa matriz é uma matriz quadrada, tá? E facilmente, quando a gente calcula o determinante, olha só, vai ficar cosseno vezes cosseno, que vai dar cosseno quadrado, né? Então, nesse produto aqui a gente vai ficar com R cosseno ao quadrado de θ. E nesse produto aqui, ó, como eu tenho menos aqui com o menos da fórmula do determinante, vai ficar mais R seno ao quadrado de θ. Tá? Então temos esses dois aqui. Quando a gente soma, então vai ficar o R cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é 1. Então a gente fica com R. Então o determinante dessa matriz é R. Então observe exatamente isso. Né? Que o determinante, né, da jacobiana, nesse caso, é o R, né, o raio. Ok? O que a gente pode observar, pessoal? Vamos dar uma olhada o que essa transformação faz com alguns objetos do nosso plano. Porque é uma transformação que está definida numa região do plano. Então vamos ver o que ela faz primeiro com o segmento. Né? Bom, na verdade isso eu já comentei. Né? Então se a gente acompanhar o escrito aí, ó, note que a imagem pela transformação T do segmento R0 cartesiano 0, 2π, ou seja, significa que o R vai estar fixo, né? Então o R está fixo igual a R0, e o θ vai variar entre 0 e 2π. Então vai dar exatamente R0 cosseno θ, R0 seno θ. Vai descrever exatamente um círculo, né? Porque é a parametrização de um círculo, já que o R está fixo, né? O raio está fixo e eu estou mudando o ângulo que eu estou considerando, tá bom? Então esse é um círculo centrado na origem e raio R0. Já a imagem da semi-reta, então, se eu fixo o ângulo, né? Então, se a gente fixa o ângulo aqui, a gente vai ter um ponto do círculo, né? Então, pega o círculo lá de raio 1, tá? Círculo de raio 1, então ele passa lá no 1, tá? Então, se eu pego o θ fixo, então quer dizer que eu estou olhando para uma angulação fixa, né? Aqui é θ0. θ0 é uma angulação fixa. Esse é o ponto, então, que eu estou considerando. E esse aqui, então, vai ser representado por 1. Né? Quando R for 1, vai ser esse ponto. E para R maior, vai ser exatamente esse raio. Né? Então, quando eu vario o R entre 0 e mais infinito, o que eu obtenho é exatamente esta semi-reta, né? Que sai daqui e vai até infinito. Né? Que tem sempre este ângulo θ0 fixo com relação ao eixo x. Ok? Então essa aqui é a ideia de quando a gente fixa o θ0 e aí varia apenas o R. Né? Então a gente só está variando o raio. Então quando a gente varia o raio, a gente vai ter diversos pontos aqui, uma semi-reta. Ok? Já quando a gente fixa o raio R0 e varia o ângulo, o que a gente tem é uma circunferência com aquele raio descrito. Ok? Muito bem. Então é exatamente isso que está falando aí. Tá? Então é outra semi-reta com origem no 0, 0 e direção
cosseno de θ zero, seno de θ zero, que é exatamente esse primeiro ponto aqui quando a gente considera raio 1. Tá bom? Então essa aqui é a ideia do exemplo de coordenadas polares, né? Então é uma transformação que é diferenciável, calculamos aqui a matriz jacobiana, tá? Essas coordenadas polares vão retornar quando a gente estiver trabalhando integral dupla, tá? Quando a gente está trabalhando integral de funções de mais variáveis, tá bom?